E aí, hoje a gente vai descongelar um clássico dos anos 90 que, olha, por trás de toda a ação e explosão, acabou sendo bizarramente profético. Vamos investigar como O Demolidor escondeu uma sátira que, de um jeito muito estranho, previu o nosso presente. Ei, meus amores, aqui é a Mel Castro. Se você chegou até aqui é porque ama cinema tanto quanto eu. Então já deixa aquele joinha maroto e se inscreve para não perder nadinha. Olha, essa frase aqui resume tudo. Porque por trás da história do policial congelado e do vilão super caótico, o filme estava pintando um futuro que, de um jeito até meio assustador, começou a se parecer demais com a nossa realidade. Então, se prepara, porque o que era piada lá atrás virou o noticiário de hoje. Bom, para começar, vamos dar uma espiada nos bastidores. A dupla icônica de herói e vilão que a gente viu no cinema quase foi completamente diferente. E tudo por causa de uns egos inflados e umas reviravoltas na escalação do elenco. Dá pra acreditar? O plano original era um duelo de titãs das artes marciais, Van Damme contra Segal. Só que tinha um problema. Nenhum dos dois queria fazer o papel do vilão. Como ninguém abriu mão, o estúdio teve que mudar tudo. Aí que entraram em cena o Sylvester Stallone e um Wesley Snipes que, vamos combinar, abraçou a loucura do vilão como ninguém. E por falar em abraçar a loucura, o Wesley Snipes levou essa dedicação a um outro nível, sério. Ele descoloriu o cabelo, criou aquele visual que virou a marca do Simon Phoenix, mesmo ele odiando aquilo pessoalmente. Assim que a última cena foi gravada, ele foi lá e raspou tudo, não aguentava mais. E não foi só com os protagonistas, não. A heroína do filme também passou por uma reviravolta daquelas. A atriz Lori Petty foi escalada para o papel, mas só durou 2 dias no set. E no lugar dela, chamaram uma atriz que estava começando, uma tal de Sandra Bullock. A energia dela e a química com Stallone não só salvaram a personagem, como catapultaram a carreira dela. Olha, a produção em si foi uma loucura, um verdadeiro teste de fogo para todo mundo. O Stallone se dividia entre as filmagens e a turnê de divulgação de outro filmaço da época. E o Wesley Snipes? Ele tinha um problema, digamos, único. Suas habilidades de luta eram tão rápidas que a câmera simplesmente não conseguia filmar direito. Qual foi a solução? Pediram para ele lutar mais devagar, só para a ação aparecer na tela. Dá para acreditar? Beleza. Agora vamos entrar de cabeça no mundo de San Angeles, um futuro que parecia uma grande piada, mas que esconde alguns dos detalhes mais fascinantes e quase proféticos, né? Uma das piadas mais icônicas do filme, com certeza, é a vitória do Taco Bell nas guerras de franquias. Mas essa piada muda dependendo de onde o filme foi visto. Como fora dos Estados Unidos quase ninguém conhecia o Taco Bell, a produção foi lá, regravou as cenas e trocou todos os logos para Pizza Hut. Uma sacada de marketing genial que criou basicamente 2 versões do mesmo futuro. E agora a gente chega naquele momento. A pergunta que não quer calar há décadas. As 3 conchas. Afinal, como é que elas funcionam? O filme deixou a gente no escuro, tão confuso quanto o próprio John Spartan. Mas olha, a espera acabou. A gente finalmente tem uma resposta. E a verdade, gente, é muito mais simples e, sinceramente, mais engraçada do que qualquer teoria. O roteirista Daniel Waters contou que a ideia veio do nada. Ele viu umas conchas decorativas no banheiro de um amigo e achou a ideia futurista. Ele nunca quis dar uma explicação. A grande piada, no fim das contas, era exatamente essa: não ter uma explicação mirabolante. Sabe o mais legal sobre a futurista San Angeles? Ela não foi criada em computação gráfica. A equipe de filmagem encontrou o futuro prontinho em Irvine, na Califórnia, usando a arquitetura de prédios corporativos dos anos 70 e 80. E os carros que a gente vê não eram de mentira, não. Eram protótipos de verdade cedidos pela General Motors, o que deu um toque de realismo incrível para essa visão do amanhã. Ok, agora vamos falar da sujeira que ficou debaixo do tapete, os dramas que rolaram por trás das câmeras e que quase ninguém sabe, uma subtrama super importante que foi cortada e até uma acusação de plágio que quase parou tudo. Pois é, acredite se quiser, o filme era para ter uma pegada emocional bem mais forte. Na história original, o John Spartan tinha uma filha e chegaram a gravar cenas inteiras dele reencontrando com ela já idosa no futuro. Só que toda essa história foi parar no chão da sala de edição. Cortaram tudo para não quebrar o ritmo da ação, mas com isso a gente perdeu uma camada bem interessante do personagem, né?
E falando em bastidores, rolou uma treta muito séria. Um autor húngaro veio a público dizer que a história do filme tinha sido roubada de um livro dele, que tinha uma premissa muito, mas muito parecida. A acusação era bem grave, mas o caso acabou morrendo na praia. Por quê? Porque o autor simplesmente não tinha grana para bancar uma briga judicial contra um gigante de Hollywood. E olha só que interessante, o filme que a gente conhece hoje poderia ter sido completamente diferente. O roteiro original era mais focado na sátira social, era mais contido. Só que aí chegou o produtor Joe Silver, que é tipo o rei dos filmes de ação, e falou: não, precisa de mais porrada, mais explosão. A crítica social continuou lá, mas agora ela vinha num pacote de pura adrenalina. E agora, a gente chega na parte que é, pra mim, a mais maluca de todas. Vamos ver como aquelas piadas, aqueles exageros todos do filme, com o tempo, viraram basicamente previsões da nossa realidade. É de arrepiar. É nesse ponto que a coisa fica esquisita, onde a ficção e a realidade começam a se misturar de um jeito bizarro. Lembra da piada da biblioteca presidencial Schwarzenegger? Anos depois, o Arnold virou o governador da Califórnia. As leis de moralidade verbal que multavam por palavrão parece até uma prévia dos debates de hoje sobre o politicamente correto. E as guerras de franquias? É só olhar para o domínio que as gigantes da tecnologia têm hoje em dia. Na época do lançamento, os críticos, destruíram o filme. Falaram que era bobo, caricato, mas o público sacou a mensagem na hora. As pessoas viram a sátira por trás da ação e o mais irônico de tudo, é cada ano que passa, o nosso mundo fica mais parecido com aquele futuro que o filme estava tirando sarro. E essa conexão com o público, claro, se refletiu na bilheteria. Apesar das críticas negativas, o filme arrecadou quase 160 milhões de dólares no mundo todo. Isso provoca que aquela mistura de ação com crítica social funcionou e plantou a semente para o filme virar o clássico cult que é hoje. E com isso a gente fecha o ciclo. Aquele filme que muita gente viu só como uma comédia de ação boba, hoje funciona quase como um espelho da nossa sociedade. E um espelho bem perturbador, por sinal. A sátira não só não envelheceu, como parece que ficou mais afiada e relevante com o passar do tempo. No fim das contas, O Demolidor é muito mais que um filme de ação. É quase uma profecia que foi se descongelando na nossa frente, mostrando que às vezes o futuro chega de jeitos que nem a ficção mais maluca consegue prever. E agora, a bola tá com vocês. Qual outro clássico cult a gente deveria descongelar e analisar? Conta pra gente aí nos comentários. A gente se vê na próxima.